Olá, sejam bem-vindos ao Fute Análise. Esse é o nosso primeiro vídeo e nada melhor do que começar com um gigante. E hoje a gente vai falar de Santos. É o Santos que acabou de subir da Série A para a Série B e contratou o técnico Pedro Caixinha, que tem um estilo completamente distinto do seu antecessor. Então é bom entender o que esperar que vai ser esse Santos nessa temporada de 2025. Bom, nada melhor do que começar falando sobre o comandante do Peixe nessa temporada, que é o Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha, como muita gente sabe, tem ideias bem fortes em relação ao jogo, então ele quer um jogo extremamente vertical, intenso, posicional, que busca o gol, né, toda hora. Então, como ele fala, se temos a bola, atacamos o gol. Se perdemos a bola, atacamos a bola. Então é um jogo extremamente vertical, um jogador que demanda muito dos jogadores. É aquele famoso jogo que ficou muito popularizado, né, no futebol moderno do Gegenpressing, né? Fica muito claro isso. Bom, o Pedro Caixinha, puxando os números aqui, ele tem uma pontuação média por jogo de 1,51. Se a gente pegar isso, dá mais ou menos 50% de aproveitamento durante todos os clubes que ele passou na carreira. Não é um dado muito expressivo, de maneira positiva para ele. Ele fica atrás de vários outros treinadores, como o Zubeldia, o próprio Carille, o seu antecessor. Então, isso não diz muito sobre desempenho, né? Para quem acompanhou o Santos na temporada passada, sabe que por mais que tenha entregado resultados, o desempenho ficou bem abaixo do que era esperado, por se tratar da maior folha salarial da Série B. Então, isso acaba trazendo um pouco de alarme, pelo menos na minha opinião, porque é uma pontuação pro jogo baixo. O Santos acabou de subir e precisa pontuar, precisa garantir a sua permanência o mais cedo possível para não vir um drama nas últimas rodadas. Mas, claro, depende do contexto e do que vai ser oferecido pro Caixinha para ele poder trabalhar. E para quem não conhece o Caixinha, ele ficou muito famoso com o trabalho do Bragantino aqui no Brasil na temporada de 2023, onde o Bragantino chegou em uma parte do campeonato disputar a segunda posição. Só que em 2024 esse trabalho teve um declínio bem grande, bem alarmante. Claro que ele perdeu alguns jogadores. Eu acho que isso é a peça mais fundamental que a gente vai trabalhar mais pra frente, que é que o Caixinha ele precisa de jogadores específicos para conseguir executar a ideia dele. Se ele não tivesse jogadores, vai ficar muito difícil e provavelmente vai acontecer que nem aconteceu no Bragantino, onde o time oscilava muito e não conseguia fazer o que fez ele se destacar tanto na temporada passada. Se a gente passar aqui pela pontuação média por jogo que ele teve em várias das equipes que ele trabalhou, a que mais chama atenção é o Santos Laguna, onde ele ficou de 2012 a 2015 no clube. Ele teve 145 jogos, foi o trabalho mais longevo dele, onde ele teve uma pontuação por jogo de 1,61, né? Ele ganhou 2 títulos, a Clausura e a Copa do México, então ele foi muito bem. Nos outros clubes ele fez um bom trabalho também no Cruz Azul, como vocês podem ver, mas depois ele só faz um trabalho bom de novo no Bragantino em 2022 e 23 ali. Então ele acaba não tendo tantos trabalhos relevantes e longevos na carreira. Isso pode ser algo que possa preocupar o torcedor do Santos, que viveu nessas últimas temporadas com uma troca incessante de treinadores, né? E deu no que deu. Ainda continuando falando das pontuações por jogo dele, se a gente pegar as Copas que ele jogou, tanto Copa Mexicana, como em Portugal, como aqui no Brasil, e as Copas tanto nacionais quanto internacionais, ele tem uma pontuação por jogo muito mais expressiva, né? Ele entregou muitos mais resultados, digamos, nessas Copas, tanto que ele tem 2 Copas mexicanas, uma pelo Cruz Azul e outra pelo Santos Laguna. E voltando novamente na questão do contraste dele, como a gente falou no começo do vídeo, pro outro treinador, a gente vê que o Caixinha ele tem uma preferência por um 4-2-3-1 ou por um 4-3-3, mas ele consegue mudar isso no decorrer da temporada e adaptar o time dele. Então, muitas vezes o time dele joga um 3-5-2 ou num 4-2-2-2. Então, são muitas variações e eu acho que isso é uma coisa que incomodou muito o Santos, o torcedor do Santos, na temporada passada, que era essa falta de variações que o antigo comandante tinha e o apego muito forte por um esquema. Então, eu acho que isso já pode ser algo positivo pro torcedor do Santos lidar e encarar com a chegada do novo comandante. E agora que a gente já falou um pouco sobre o aspecto mais resultadista, né, sobre o que o Caixinha entregou nos seus trabalhos em questão de resultados, é bom a gente falar sobre como desempenha o time do Caixinha e como a ideia de jogo dele se põe em campo, se elas realmente funcionam. Se a gente pegar o Bragantino na melhor temporada dele em 2023, o Bragantino foi o time que teve o maior índice
índice de PPPDA, né, que é passes por ações defensivas, então teve o menor índice do futebol brasileiro, né, isso devido à sua pressão alta, então mostra o quão essa pressão alta, essa intensidade que ele gosta, marcar lá em cima no último terço, deu certo em 2023 e foi uma coisa que acabou dando errado em 2024 e foi um dos motivos do declínio do trabalho, porque essa pressão alta, essa intensidade, marcar lá o adversário na área dele é algo muito importante no jogo do Caixinha, né, então é um time também que tem a posse, que chuta bastante, né, o Bragantino ele teve uma média de 16,7 chutes por jogo, uma das maiores da competição, então essas ideias, essa verticalidade realmente se refletem no campo. E para ilustrar isso, eu peguei a partida, acho que mais emblemática dele pelo Bragantino, que foi o 4-0 no Flamengo, do Sampaoli, que foi a partida que ninguém esperava esse resultado, né, 4-0 no Flamengo, do Sampaoli ainda. E se a gente pegar o volume que esse time teve, né, as finalizações, os gols esperados, são simplesmente 36 finalizações. É bizarro isso, 36 finalizações, gols esperados 3,42, né, então não teve jogo pro Flamengo, praticamente o Flamengo foi engolido nesse jogo. É muito interessante analisar isso, esse comportamento ofensivo e como esse time se comportou na maioria do tempo completamente na área do Flamengo. E uma coisa que pode ilustrar muito isso é o posicionamento dos jogadores em campo. Então a gente percebe, praticamente estava sendo um 3-1-6, de tamanho era o volume, de tamanho era a facilidade que o Bragantino enfrentou nesse jogo. Então, vendo que tinha espaço, vendo que podia ser aproveitado esse espaço, foram colocados mais jogadores na linha de ataque, né? Então isso é muito interessante. A gente vê a presença desse 3-1-6 em outros jogos 3-2-5, né? Muitas vezes o Caixinha até chega a usar um 2-3-5 em algumas situações, mas claro, com variações, e ele gosta muito dessas rotações, né, entre o jogador que tá aberto, o que tá mais no meio, às vezes até o zagueiro, para cumprir esse espaço nesse jogo posicional. Então a gente consegue perceber várias coisas no jogo do Caixinha em relação a esse jogo ofensivo, né? Normalmente quando esse time tem que marcar em bloco baixo, ele pode marcar num 4-4-2 ou num 4-1-4-1 em algumas situações de jogo, como foi no jogo do Flamengo, ou num 4-5-1. São muitas variações e ele costuma se adaptar de adversário para adversário, o que é algo extremamente positivo. Mas principalmente se a gente pegar esse jogo do Flamengo e pegar outros jogos, contra até o próprio Santos, nesse Brasileirão, ou contra o Curitiba, Botafogo e afins, a gente vê que a maioria das jogadas e onde se concentra o jogo do Bragantino é nas beiradas. Tanto por causa que muitas vezes a bola cai na zona de pressão, ali nas beiradas, e fica mais fácil de recuperar ela, tanto porque o Bragantino e o Caixinha gostavam muito de ter esses pontas que desequilibram no jogo, e é por isso que eu acho que Soteldo e outros jogadores que vierem para jogar nessa posição vão poder desfrutar muito. Se a gente olhar as especulações que tem no mercado, se o Santos conseguir trazer Soteldo e o Laser, cara, seria fantástico, né? Eu acho que o Caixinha conseguiria potencializar muito esses jogadores. Seria um ano acima da média, acima do que seria esperado pro Santos e para um time que acabou de subir da Série B. E mais estatísticas que mostram a verticalidade dos times do Caixinha, como ele gosta de marcar em cima, como essa pressão alta é muito importante para criação de jogadas, quantidade de botes defensivos que esse time tem no terço de ataque, né? É maior que qualquer outro time no Brasileirão, e isso se reflete muito também nos passes que esse time tem no terço de ataque. São 7.202 passes, é maior que qualquer outro time, por uma vantagem muito longa também. E pegando uma estatística mais relacionada à concretização dessas chances que são criadas pelo Bragantino, porque o Bragantino foi um dos times que mais teve chutes, tanto no gol como chutes no total no Brasileirão. Uma estatística que talvez seja um pouco preocupante no Bragantino e que talvez possa melhorar no Santos, com a chegada de Tiquinho, Soteldo na área, vários outros jogadores, as chances criadas em relação aos gols feitos, né? O Bragantino fez 48 gols, mas teve uma expectativa de gol de 57,9, né? Ficando no G-XG de menos 9,9. Foi um dos piores nessa estatística, só perde pro Cruzeiro,
Cruzeiro, que também teve um número bizarro, mas, cara, é algo que pode ter atrapalhado muito o Bragantino naquela temporada. Criaram muitas chances e não concretizar elas, e com a chegada de Tiquinho e os jogadores que estão sendo especulados, como Eliasson, o Rolex seria um sonho, e eu acho que resolveria esses problemas, né? Até com o Tassiano, que teve bons números na temporada passada, e como a gente já tá falando de jogador, é bom a gente já pensar em como o Caixinha montaria esse elenco no campo. Bom, partindo pro campo, o Caixinha falou na entrevista que estava trabalhando com 4-3-3, numa estrutura de 1-2 ou 2-1. Ele pode mudar também no decorrer da temporada, ou sentir necessidade, pode ir para um 4-2-3-1, que ele se sente muito confortável também. Mas, né, pensando nos reforços que o Santos trouxe até agora, que eu acho que provavelmente vai trazer, né, tem muito setorista que cobra o Santos falando de em até 10 jogadores. Esse time pode dar uma encorpada, mas acho que esses jogadores vão continuar aqui com essa característica. No gol, né, a gente pode começar com o Brazão ou João Paulo. Acho que foi uma disputa muito boa no decorrer da temporada. A dupla de zaga, pra mim, é preferível que chegasse mais alguém, mas sem dúvidas eu acho que seria Luan Pérez ou Zé Ivaldo nessa temporada. Não sei como o Luizão chegaria nesse segundo ano dele de profissional, que é um dos reforços do Santos, pra disputar a posição aqui, se ele conseguir já uma titularidade. Nas duas pontas pode ser tanto o JP Sherman jogando numa lateral, como o Léo Godoy. O Léo Godoy ele é mais agudo, é um lateral mais ofensivo, então dependendo do contexto do jogo, pode um ou outro jogar. Na lateral esquerda, o Escobar ou Souza. O Escobar eu vejo ele mais fazendo essa linha de 3 com os zagueiros no 3-2-5 ou no 3-1-6, ou até num 2-3-5. Ele pode tanto fazer a linha no meio campo, quanto virar um ponta ou um meia por dentro, né, ali naquela linha. No meio campo, se realmente o Santos não trazer o Thiago Maia, acho que vai trazer outro jogador. Parece que quer um jogador para essa posição, que o Thiago Maia e Rafael sendo especulados. Mas por enquanto seria Pituca, Schmidt e acho que Tassiano jogando nessa posição, né? Sendo o Pituca e o Tassiano fazendo esse mais de área a área. O Tassiano pisando muito mais na área, porque ele tem essa qualidade. Mas caso venha algum jogador, pode tanto o Thiago Maia jogar de primeiro volante ou de segundo. Aí vai escolher do que o Caixinha acha melhor, né, dentro do dia a dia. No trio de ataque com os jogadores que vieram até agora, valeria a pena testar no trio de ataque, né? Eu acho que Soteldo, Barreal e Tiquinho seria um ótimo ataque, e para mim o Soteldo ele poderia atuar tanto aberto na esquerda como por dentro, né, com o Escobar subindo ou Souza, dependendo das condições de jogo, para jogar no meio espaço, né, para jogar nesse mais por dentro também, mas sempre, claro, trocando de posição, que é algo que o Caixinha gosta muito, essas rotações, ou como ele mesmo fala, carrosséis dentro do jogo, e o Tiquinho sendo esse centroavante muito móvel, como foi o Sacha no Bragantino, só que com muita mais qualidade. Então é um time muito competitivo até agora que o Santos tem montando, com as especulações de mercado tende a se tornar cada vez mais, e é algo muito positivo pro torcedor, né, porque foram anos de sofrimento aí. Então, depois de tudo isso, acho que o Santos tá montando um bom time pra esse ano, e tem tudo pra competir e não causar nenhum drama pro seu torcedor. Bom, o vídeo vai chegando ao final, espero que vocês tenham gostado, deixa o like e compartilha se vocês gostaram, deixem nos comentários o que vocês acham que a gente pode melhorar, seria muito importante. Obrigado, até a próxima.